Módulo 2. Introdução à governança. Antes da gente iniciar qualquer explicação sobre o COBIT, é importante a gente entender todos os conceitos e teoria quanto à governança corporativa e governança de TI, e principalmente qual que é o papel da TI na governança. Pois sem isso, não vai ser possível entender qual que é o papel fundamental do framework do COBIT. Neste módulo, apresentaremos uma visão bem abrangente de alguns dos principais problemas e desafios que a TI vem enfrentando. Isso pelo aumento da dependência da organização com a tecnologia e do aumento dessa complexidade do ambiente. Veremos também os aspectos da governança corporativa e sua abrangência. Também a gente vai iniciar com uma descrição bem clara e objetiva do que constitui a governança de TI. E por fim, veremos também qual que é o mínimo aceitável em um framework de controle e quais são os benefícios de se ter uma governança de TI na empresa. A origem da governança corporativa. Os objetivos da governança corporativa é dar um norte, uma direção e um foco para a empresa. Através do quê? De definições estratégicas de como gerenciar adequadamente os riscos e como identificar e mitigá-los. Criar e entregar valor aos acionistas, clientes e colaboradores, e o atendimento às regulamentações externas. E quando que surgiu a governança corporativa? A origem deve-se pela falta de atuação dos conselhos administrativos, a ausência das auditorias externas e o forte abuso da diretoria das empresas, principalmente quando as empresas são familiares. Além do que, a falta de alinhamento dos interesses entre os acionistas e os executivos da organização fez com que a governança corporativa criasse mecanismos de incentivos e monitoramento desses interesses. Ainda na década de 90, foi estabelecida uma lista de boas práticas de governança, que proporcionaram aos acionistas a gestão estratégica de sua empresa e a monitoração da direção executiva. As principais ferramentas que asseguram o controle da propriedade sobre a gestão são o Conselho de Administração, a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal. A empresa que opta pelas boas práticas de governança corporativa adota como linha mestra a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Os principais problemas pela falta de governança corporativa são abusos de poder do acionista controlador sobre os acionistas minoritários, os abusos da diretoria sobre o acionista, os abusos de poder dos administradores sobre terceiros, erros estratégicos resultando de muito poder concentrado no executivo principal e fraudes, ou seja, uso de informações privilegiadas em benefício próprio, atuação em conflito de interesse. Como vimos então, a origem da governança corporativa deve-se pela falta de maturidade do conselho administrativo e desse abuso, desse excesso de abuso entre os acionistas majoritários e os acionistas minoritários. Lembrando ainda que a origem da governança corporativa deve-se ao fato também da falta de transparência e prestação de contas. E a origem mais forte da governança corporativa veio inclusive depois do escândalo da Enron. Na época, ela foi alvo de diversas denúncias de fraudes contábeis e fiscais e com uma dívida de mais de 13 bilhões de dólares. O grupo acabou pedindo concordata em dezembro de 2001 e acabou indo com ela a Turanda-se, que é a empresa que fazia auditoria fiscal. Depois desse grande escândalo, depois da quebra dessa empresa, a governança corporativa ela veio mais forte juntamente com a lei da Sarbanes-Oxley, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Governança corporativa no mundo. Qualquer país se baseia nos princípios da transparência, independência e prestação de contas como um meio para atrair investimento aos negócios. Porém, o emprego das boas práticas de governança apresenta diferenças quanto aos estilos, estruturas e o enfoque, mesmo em países de similares idiomas e sistemas legais, como Estados Unidos e o Reino Unido. As organizações que querem ganhar confiança dos investidores devem incorporar algumas regras fundamentais, como sistemas regulatórios e lei de proteção aos acionistas, conselho de administração, auditoria independente, processo justo de votação em assembleias e maior transparência nas informações.
Para que as diferentes culturas no mundo adaptem-se, foi criado um código de governança corporativa como forma de atrair e reduzir os custos dos investimentos. Nos Estados Unidos e Reino Unido, onde estão as raízes da governança, os mercados de capitais se disseminaram através de controle acionário das empresas. Já na Alemanha e no Japão, as instituições financeiras participam de forma importante no capital social das empresas industriais, sendo, portanto, ativas na administração dos negócios. De maneira geral, na Europa continental, por exemplo, chegou-se a um modelo de evolução no relacionamento entre as empresas e o capital de terceiros. Por exemplo, a organização de blocos de controle para que os acionistas exerçam, de fato, o poder dentro das companhias. Além disso, o G8, que é o grupo das nações mais ricas do mundo, considera a governança corporativa um pilar da arquitetura econômica global. O OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, desenvolveu uma lista de princípios de governança corporativa e que promove periodicamente em diversos países mesas de discussão e avaliação dessas práticas. O Banco Mundial e o FMI, ou Fundo Monetário Internacional, consideram a adoção de boas práticas de governança corporativa como um meio de recuperação dos mercados mundiais, que já estão fragilizados por sucessivas crises em seus mercados de capitais. Modelos de governança corporativa. De modo geral, pode-se dividir o sistema de governança corporativa no mundo de duas formas. Um é através do Outsider System e o Insider System. O Outsider System significa que é um grupo composto com acionistas pulverizados e tipicamente fora do comando diário das operações da companhia. Já o Insider System é composto por grandes acionistas tipicamente no comando das operações, diárias, diretamente ou via pessoas de sua indicação. O sistema Outsider é o sistema de governança anglo-saxão, utilizado pelos Estados Unidos e o Reino Unido. As características do Outsider são uma estrutura de propriedade dispersa nas grandes empresas, tem um papel importante no mercado de ações na economia, é ativa e tem um grande porte dos investidores institucionais e é focada na maximização de retorno para os acionistas, ou seja, é orientada aos shareholders. Já o sistema Insider é o sistema de governança da Europa continental e do Japão. Ela tem uma estrutura de propriedade mais concentrada e não dispersada como no sistema Outsider. Ela tem a sua presença no conglomerado industrial financeiro, diferente do Outsider, que ele tem um papel mais importante no mercado de ações na economia. O sistema Insider ele é de baixo ativismo, ou seja, ela não é tão ativa quanto o Outsider e tem um menor porte dos investimentos institucionais. E ela tem um reconhecimento mais explícito e sistemático de outros stakeholders não financeiros, principalmente os funcionários. Concluindo, o sistema Outsider ele foca na maximização do retorno para os acionistas, enquanto o Insider ele foca no retorno dos funcionários e dos stakeholders não financeiros. Governança corporativa no Brasil. As empresas, visando tornar-se mais atraente para o mercado, aderem também às boas práticas de governança corporativa, acelerando ainda mais pelos processos de globalização, privatização e desregulamentação da economia, que resulta em um ambiente corporativo bem mais competitivo aqui no Brasil. Nessas empresas, os grandes investidores passaram a dividir o comando da empresa, estabelecendo contratualmente regras, passando do modelo de gestão familiar e do oligopólio para o controle de investidores institucionais mais ativos, ou seja, seguradoras, fundos de pensão e fundo de investimento, entre outros. As empresas acabaram assumindo uma postura mais ativa, passando a comparecer mais nas assembleias gerais e exercer os direitos de voto de suas ações e a fiscalizar de modo mais próximo a gestão das companhias investidas. As práticas de governança corporativa tornaram-se prioridade e forte pressão por parte dos investidores no Brasil. Então, em 1999, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, publicou o primeiro código sobre governança corporativa no Brasil.
Em 2001, foi reformulada a Lei da Sociedade Anônima, ou a Lei das SAs, e em 2002, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, lançou sua cartilha sobre o tema governança, focando nos administradores, conselheiros, acionistas controladores e minoritários e auditores independentes. A Bovespa contribuiu também com a aplicação de boas práticas de governança, ao criar segmentos especiais de listagem destinados a empresas com padrões superiores de governança corporativa, com o objetivo de valorizar perante os investidores. E esse segmento teve alguns níveis, como por exemplo o nível 1, que é tratado como práticas adicionais de liquidez das ações e transparência. O nível 2, práticas adicionais relativas aos direitos dos acionistas e conselho de administração. E o novo mercado, que é a emissão exclusiva de ações com direito a voto, com o objetivo para estimular os interesses dos investidores. O Brasil ainda se caracteriza pela alta concentração do controle acionário, pela baixa efetividade dos conselhos de administração e pela alta sobreposição entre propriedades e gestão. Mas para minimizar esses resultados, o IBGC desenvolveu, entre 2005 e 2006, uma premiação na instância empresarial, acadêmica e imprensa, que vai estimular o que é a disseminação das melhores práticas de governança corporativa entre as empresas brasileiras. Governança de TI. A governança de TI trata de três grandes questões. Primeira, que decisões são tomadas para garantir a gestão de TI? Segundo, quem toma essas decisões? E terceira, como são tomadas decisões e como são monitoradas? Essas três grandes questões vão de encontro que a gente já viu no módulo 1, que são as tomadas de decisões estratégicas, táticas e operacionais. Ou seja, que decisões são tomadas para garantir a gestão de TI? Bem, de preferência, as decisões devem ser tomadas no campo estratégicos. E quem toma essas decisões? Dividir papel e responsabilidade vai ser muito saudável para a empresa. Como são tomadas decisões e como são monitoradas? É o que a gente vai ver através do framework de controle, ou seja, monitorar as decisões tomadas e tomar decisões baseadas em métricas, medidas e resultados. O framework do COBIT vai tratar basicamente de como são monitoradas e acompanhadas as decisões tomadas no nível estratégico. A governança de TI direciona a tecnologia para o alinhamento do negócio com a TI, que vai dar suporte e vai maximizar os seus resultados, além de garantir que os recursos de TI sejam utilizados de forma responsável e que os riscos sejam gerenciados de forma apropriada. Exemplo e analogia. Bem, diante do que a gente já viu até agora, eu vou dar um exemplo de um caso real de uma empresa onde um diretor financeiro, na verdade, ele não precisa assinar todos os cheques. Ele utiliza da governança financeira para definir quem é que assina e como é tomada a decisão da assinatura do cheque. O papel dele, na verdade, é examinar os investimentos da empresa, administrar o fluxo de caixa e fazer uma análise de uma série de indicadores. Ele, na verdade, só vai se interferir quando detectar alguma oportunidade ou risco. O que eu quero dizer com isso? A governança nada mais é que definir papéis e responsabilidades para cada um. A melhor tomada de decisão é feita no melhor momento, pela pessoa certa e no seu âmbito apropriado. Como assim no seu âmbito apropriado? Seja no campo estratégico, tático ou operacional. Governança de TI versus governança corporativa. A governança de TI não é uma disciplina isolada. Ela é parte integrante da governança corporativa, que através deste alinhamento mantém os ajustes e o sincronismo necessário para o perfeito alcance dos objetivos. Note no desenho que a TI faz parte da equipe executiva da empresa, ou seja, a equipe executiva da empresa ela faz o ligamento entre a governança corporativa e a governança de TI. Se você for ver bem, a TI ela faz parte da equipe executiva, ela não é subordinada. As responsabilidades na governança de TI fazem parte do framework de governança corporativa e devem fazer parte também da agenda de planejamento
estratégico dos diretores da empresa. Aliás, qualquer planejamento estratégico que a empresa venha fazer, a TI deve ser envolvida, os diretores devem ser envolvidos nesse planejamento. Abaixo dessa equipe executiva sênior, existem os principais ativos, os ativos físicos, humanos, financeiros e os ativos de TI. Esses dois tipos de ativos fazem parte dos principais ativos da companhia. Lembrando que os ativos de TI são de responsabilidade de gestão da governança de TI e não da governança corporativa. Todo mecanismo de governança, comitês, orçamento, etc., são de responsabilidade da governança de TI. Enquanto os mecanismos de governança financeira, os comitês, os orçamentos de outros tipos de ativos, como os ativos financeiros, humanos e físicos, são de responsabilidade das outras áreas e não de TI. A forma de melhorar o processo de análise de risco e tomada de decisão é necessário um processo extremamente estruturado para gerenciar e controlar as iniciativas de TI nas empresas, que vai garantir o retorno dos investimentos e vai adicionar uma melhoria nos processos empresariais. É nesse cenário, então, que a governança de TI aparece como uma importância vital para o negócio. Princípios da governança. A governança de TI é estruturada em forma de relacionamento de processos. Ela está projetada para dirigir a organização a fim de alcançar os seus objetivos, agregando valor, balanceando os seus riscos e os retornos sobre os investimentos. A governança da TI é parte integrante da governança corporativa. A responsabilidade pela governança de TI é do Conselho Administrativo e da Diretoria Executiva da companhia, pois se trata de uma estrutura que direciona os processos da organização para obter esses objetivos, exclusivamente os objetivos da empresa. Os princípios da governança estão pautados na direção e controle, ou seja, no planejamento e a direção, responsabilidades, ou seja, o estabelecimento de quem vai fazer o quê, prestação de contas e o princípio das atividades, ou seja, aqueles que executam as atividades sugeridas pela direção e controle. E esses princípios são importantes, pois existe uma meta da governança de TI, que é o que? Alinhar os objetivos de negócios definidos pela governança corporativa. Essas metas de alto nível, ou seja, as metas da governança corporativa, servirão de entrada para gerar novas metas e métricas da governança de TI. Ao mesmo tempo, os processos de auditoria são implementados para medir e analisar a performance dessas metas, tanto da governança corporativa como a governança de TI. Princípio de direção e controle. Esse princípio é o principal conceito da governança de TI. Inclusive, o papel de direcionamento e de controle é da governança corporativa, ou seja, do conselho administrativo. Direção significa o seguinte: imagina que o CIO orienta através de uma política que todas as alterações nos sistemas de produção só podem ser feitas através de um processo formal de gestão de mudanças. Imagina-se que tem um processo formal de gestão de mudanças estabelecido através das boas práticas da ágil. O diretor fornece a direção para implementar uma mudança. Para fornecer uma direção efetiva, o diretor precisa entender a mudança pretendida, inclusive os seus impactos. O diretor, então, solicita a outra pessoa para executar a mudança. E o que é o controle? O controle vai assegurar que o objetivo é alcançado, ou seja, que essa mudança atingiu o objetivo desejado e que nenhum incidente indesejado ocorreu através de aplicação de procedimentos e monitoramento. Essa analogia é feita para a gente entender os princípios básicos da governança de TI, ou seja, dentro da governança, o conselho administrativo planeja os objetivos, as mudanças básicas de alto nível, para que a gerência executiva auxilie na execução das atividades. E com isso, através de métricas e relatórios, para saber se o executado está de acordo com o planejado no início, através da comparação de resultados, subsidiado por relatórios através da gerência executiva e da gerência de TI de negócio.
E agora, o princípio de prestação de contas. Os colaboradores e funcionários têm por obrigação prestar contas, fornecer relatórios ou até explicar suas ações sobre o uso de qualquer recurso que lhe seja transmitido. Os executivos prestam conta ao Conselho Administrativo, os quais fornecem governança, direção e monitoração. Para cada um, é essencial conhecer como suas ações contribuem para alcançar os objetivos da organização. Lembrando que a gerência de TI de negócio vai dar subsídio à gerência executiva através de relatórios e métricas. Consequentemente, a gerência executiva vai dar subsídio ao conselho administrativo também através de suas métricas e seus relatórios. Consequentemente, o conselho administrativo vai fazer a comparação. E, por fim, o princípio de atividade. As atividades de TI são eficientes quando existe uma boa governança de TI. Normalmente, os departamentos de TI nas empresas funcionam como se fosse um motor de um automóvel, onde trabalham conforme ações realizadas pelo motorista, que nesse caso se equivale ao conselho administrativo. Para fechar o conceito dos princípios, entende-se que o conselho administrativo informa o planejamento e a direção, a gerência executiva vai traduzir esses objetivos estratégicos em atividades e a gerência de TI e negócio vão executar essas atividades para atender os objetivos do conselho administrativo, ou seja, da governança corporativa. Lembrando sempre que, através de métricas operacionais, a gerência de TI de negócio vai conseguir dar subsídio à gerência executiva, através de relatórios operacionais. E, por fim, para finalizar os conceitos dos princípios, mais uma analogia. Vamos imaginar a sala de máquina em um navio, que é normalmente localizada abaixo da marca d'água do navio. Nessa sala de motor, os engenheiros são responsáveis por alguns parâmetros, como, por exemplo, manter o motor nas condições normais, pressão do óleo, temperatura de entrada de ar, quantidade de combustível e assim por diante. Melhorar o desempenho do motor implica em melhorar estes parâmetros técnicos. Esses parâmetros, inclusive, decidirão o sucesso da viagem. Em um navio bem mantido, a sala de máquina é mantida para satisfazer as exigências da viagem e do piloto, ou seja, as exigências de negócio, já que a sala de máquina pode ser considerada a TI. Em uma organização, a função da TI se concentra em parâmetros técnicos, nos quais não determina o sucesso dela e das necessidades do negócio, se não houver uma harmonia entre os objetivos de negócio e o alinhamento com a TI. E as funções da TI serão bem-sucedidas apenas quando a organização for bem-sucedida. O alinhamento da TI com a organização necessita de um controle de desempenho, além do controle dos parâmetros técnicos. Não se trata de excelência tecnológica, e sim sobre os requisitos de serviço. Por exemplo, a necessidade de processamento da folha de pagamento deve ser processada até o final do mês. A função da TI é atender a esse requisito. E quem são as pessoas interessadas na governança de TI? Interessadas ou, como conhecido, stakeholders. Uma pessoa que tem algum tipo de responsabilidade ou algum tipo de interesse relacionado à TI ou usufrui de algum produto ou serviço gerado pela própria TI da empresa é considerado um stakeholder na governança de TI da empresa. Existem os stakeholders internos e os externos. Quem são os stakeholders externos? Ou seja, que não estão internamente dentro da empresa. São os fornecedores, os clientes, os usuários, os órgãos públicos e o governo. Agora o exemplo dos stakeholders internos. Os acionistas, os diretores, os executivos, gerente da tecnologia, gerentes de negócio e os próprios colaboradores. E cada grupo tem seus interesses ou preocupações. Os interesses e preocupações, por exemplo, dos stakeholders externos. Eles se perguntam como, por exemplo, uma empresa pode garantir um plano de continuidade se houver algum desastre. Eles se preocupam, por exemplo, em como dar garantia que informações confidenciais sejam seguras e protegidas. Eles se perguntam, por exemplo, se os dados que eles estão vendo em seu computador são seguros.
Estão interessados também em saber se estão em conformidade às leis nacionais e internacionais. Já os stakeholders internos têm outros tipos de preocupações. Por exemplo, eles precisam entender o que será governado, vamos dizer assim, dentro da TI. O que será gerenciado e controlado. Outra pergunta: como agregaremos valor ao negócio? Muito se falou aqui em agregar valor, e essa questão cabe a ser respondida com o alinhamento de TI e negócio. É começar a entender o negócio para aí sim começar a pensar em como agregar. Outro: como mitigar os riscos da TI e como garantir que cada risco identificado seja tratado conforme as leis e regulamentações. Outra preocupação: como entregaremos serviços de TI conforme solicitações do negócio e do conselho? E por último, como poderemos definir a direção dos negócios agregando valor? Então, como vimos, existem esses dois tipos de grupos e cada grupo com as suas preocupações ou interesses distintos. Afinal, qual é o escopo da governança de TI? O framework do COBIT ele dá suporte para a governança de TI e ainda provê uma metodologia que assegura que a TI vai estar sempre alinhada com os negócios. A TI vai habilitar o negócio e maximizar os seus benefícios e que os recursos de TI vão estar sempre sendo utilizados responsavelmente e que os riscos de TI sejam gerenciados adequadamente. O escopo da governança de TI com a visão do COBIT é baseado em 5 grandes características. Primeiro, é a entrega de valor. O segundo é a gestão de risco. Terceiro, a gestão de recursos. O quarto, mensuração de desempenho. E o último, o alinhamento estratégico. A seguir, a gente vai ver cada um desses detalhadamente. Para que possamos realmente ter uma governança de TI, o alinhamento estratégico deve acontecer entre TI e o negócio. A governança de TI, na verdade, ela foca no alinhamento dos planos estratégicos do negócio com os planos estratégicos da TI. O ponto fundamental aqui é feita uma análise de investimento da empresa na TI e ainda detectar se está em concordância com os objetivos estratégicos da organização. Ou seja, qualquer tipo de planejamento estratégico da TI tem que estar realmente alinhado com os objetivos da empresa. E verificar também se existem ações para que a TI agregue valor ao negócio. Existem 5 passos para atingir esses objetivos estratégicos. Primeiro, especificação dos objetivos. Quem é que deve especificar esses objetivos? São as áreas de negócios. Segundo, desenvolver uma estratégia para alcançar esses objetivos especificados. Lembrando que para desenvolver qualquer estratégia, é interessante e é importante que a TI seja envolvida. Desenvolver planos de ações para implementar as estratégias. Quarto, implantar as estratégias. E o quinto é o resultado de tudo isso, é o alinhamento de TI com o negócio. Infelizmente, a TI ainda é vista como um mal necessário para a empresa. Mas ela deve ser considerada estratégica, porque ela vai fornecer vários benefícios para a empresa, como, por exemplo, vai agregar valor à organização. Segundo benefício, auxiliar um novo posicionamento em relação aos concorrentes. Terceiro, vai otimizar os recursos e os ativos da empresa. E por último, os custos administrativos serão muito mais competitivos. Todos esses benefícios são em virtude do quê? Da transformação da TI como realmente um agregador de negócio. Ela deixa de ter um papel de dar suporte aos negócios para que ela seja realmente uma parte integrante de um produto ou serviço da empresa. Cada vez mais a gente vê as empresas brasileiras tendo a TI como o produto principal. A gente vê cada vez mais os recursos da empresa totalmente otimizado, totalmente baseado na TI. Como, por exemplo, um banco, uma indústria farmacêutica, uma seguradora, empresas de varejo, atacado, enfim, qualquer tipo de empresa hoje, desde a pequena empresa até a grande empresa, ela está muito pautada com a TI, ela tem uma dependência muito grande. Por isso que a TI tem que trabalhar muito bem para que ela não seja um mal necessário, e sim um agregador de valor. Ou seja, para que isso aconteça,
tem que existir um alinhamento estratégico entre a TI e o negócio. Entrega de valor. Segunda característica da governança de TI. É nela onde a entrega dos serviços existe com o valor agregado. Ele tenta buscar sempre atender o mínimo esperado quanto à qualidade, o prazo e o custo previsto, e na qual deve atingir os benefícios que foram prometidos à organização no início de um projeto, por exemplo. Em termos de negócio, isso pode ser traduzido como vantagem competitiva, tempo necessário para o preenchimento de um pedido ou serviço, a satisfação do cliente, o tempo de espera do cliente, produtividade dos funcionários e lucro. Entregar valor, na verdade, não é entregar algo a mais que o cliente está esperando. Não, é no mínimo o que ele espera. Ele não tem que ser surpresa. Na verdade, o produto não tem que ser nada a mais do que ele pediu. Ele tem que atender os requisitos mínimos. E quando a gente fala agregar valor, é fazer com que a TI seja um diferencial competitivo para a empresa. Uma entrega de valor da TI efetivada, para ser alcançada, tanto os custos como o retorno sobre o investimento devem ser gerenciados também, pois não adianta nada entregar algo e não medir para ver se os objetivos estão sendo alcançados ou não. E na governança de TI, procura-se estabelecer um modelo de medida de valor entregue pela TI no negócio antes de iniciar qualquer tipo de projeto, através, por exemplo, de um business case ou um plano de negócio. Por exemplo, quanto custa uma impressora, um plotter, para uma empresa de pequeno porte que é responsável por fazer propaganda e marketing? E quanto custa uma impressora matricial no setor de expedição, por exemplo, de uma empresa de logística multinacional? Considerando que um plotter pode ser muito mais caro que uma impressora matricial. E é difícil dizer o quanto vai custar um plotter para uma empresa que trabalha com propaganda e marketing e uma impressora matricial para um setor de expedição. Se colocarmos uma impressora matricial para uma empresa de propaganda e marketing e colocar um plotter numa empresa de logística multinacional, com certeza nenhuma das duas empresas vai ter o seu valor agregado. Ou seja, a pergunta que fica é quais são os valores agregados para cada tipo de impressora e para cada tipo de empresa. E esse item tem que ser bem compreendido para a gente entender o que realmente é agregar valor. Não é o cliente não pediu impressora e você entrega um plotter achando que está agregando valor. Não, não é isso. É importante a gente saber que se ele está precisando de uma impressora, precisa entender o negócio e entregá-lo uma impressora que realmente vai fazer diferença para o negócio dele. Ou seja, a TI tem que entregar valor, tem que agregar valor para o negócio. Outro item importante da governança é a gestão de recursos. A gestão de recursos ela foca na garantia de um bom investimento e adequado gerenciamento dos recursos críticos da TI. Deter o conhecimento de como alocar os recursos de TI, como pessoas, aplicações, tecnologia e a informação, alinhado aos objetivos estratégicos da organização. Alguns pontos de otimização dos recursos são esses. Primeiro, assegurar que exista uma capacidade suficiente para dar suporte às atividades críticas do negócio. Segundo, otimização dos custos. Terceiro, minimização de despesas. Um quarto, a orçamentação da TI. E por último, a terceirização da mão de obra. Ter uma efetiva gestão dos ativos da TI é um outro fator muito complexo, é muito difícil, já que a gente se depara com diversos ativos. E além disso, existe uma evolução contínua, um aumento da complexidade do ambiente da TI. A gente precisa alocar em função da natureza de cada projeto. Uma boa forma é definir e detectar quais são os sistemas mais críticos. Em cima desses sistemas críticos, alocar, fazer um mapeamento de todos os recursos dependentes desse sistema e desse processo de negócio. Os recursos humanos são os principais componentes da base de custo de TI, ou seja, a mão de obra alocada dos colaboradores, terceiros, etc. Um eficiente planejamento com certeza vai ajudar na gestão de todos esses recursos. Inclusive, implementando o escritório de projeto, vai forçar o gerente de projeto e a companhia a fazer uma gestão de custos, fazer um planejamento do fluxo de caixa, por exemplo. Com isso, a gente vai conseguir ter uma gestão dos recursos dos principais componentes da TI, ou pelo menos os recursos críticos que a TI precisa para suportar o negócio. Quarta característica da governança: gestão de riscos. Antes da gente falar um pouco de gestão de risco, vamos ver o que o dicionário Ruais está dizendo sobre risco. Risco é a probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa em função de acontecimento eventual
incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Resumindo, alguma coisa pode dar errado em decorrência de algum evento que depende ou não do ser humano. Do ponto de vista de governança de TI, é importante a gente avaliar, no mínimo, quais são os riscos de mercado, os riscos de crédito, riscos legais, os riscos operacionais, sendo que o grau de incerteza na obtenção do retorno esperado devido a uma falha deve ser medido e mensurado como um cálculo de risco. Ou seja, quanto custa retornar à operação normal devido a uma falha, por exemplo, ou ainda o custo da prevenção desta falha. No entanto, quanto mais caro o retorno às operações normais, provavelmente o risco é o mais importante a ser tratado e ser gerenciado. A gestão de risco, na verdade, foca na garantia da conformidade e na transparência do risco para o negócio. Ou seja, esconder os riscos não vai ajudar. O importante é dar transparência, é detectar e apresentar todos os riscos para a empresa. E deve envolver o quê? A identificação dos riscos sistêmicos, tecnológicos e de informação. Algumas vezes a gente acredita que o risco é só aquele risco de TI. Não, a gente tem risco de informação também. A gente tem risco não só da TI, mas riscos físicos e lógicos. E qual que é o objetivo disso? É uma proteção maior dos ativos da tecnologia. O gerenciamento de risco ele envolve algumas atividades, algumas tarefas. Primeiro, é o entendimento sobre os riscos ou atitudes da organização que vão levar a esses riscos. Segundo, definir o impacto e a probabilidade de um risco acontecer. E terceiro, é aprovar um plano de ação para gerenciar esses riscos detectados. A seguir, a gente vai ver as formas como os riscos são gerenciados dentro da governança de TI. Existem 5 formas para tratar o risco. A primeira forma é a mitigação. Mitigar, na verdade, significa minimizar o seu impacto, minimizar o risco. Por exemplo, os controles que protejam contra o risco, como um firewall com regra de segurança lá dentro do servidor. A segunda forma é transferir um risco, ou seja, você acaba compartilhando os riscos com um parceiro, ou uma forma bem conhecida de transferir o risco é contratar um seguro. A terceira forma é aceitar, então de repente você detecta que o risco é aceitável para a empresa e para a TI, então você acaba concordando e aceitando o risco. E a terceira forma é a aceitação do risco. Vamos supor que você detecta o risco e você está disposto a aceitar as causas que esse risco pode causar. Lembrando que mesmo aceitando o risco, deve sempre haver uma monitoração desse risco. A quarta forma é evitar definitivamente o risco, ou seja, adotar uma opção que evite completamente o risco. E por último, contingenciar, ou seja, deter um plano de retorno ao risco no momento da sua efetivação. Significa o quê? Se o risco acontecer, você tem que ter um plano de continuidade, um plano de contingência para contornar esse problema. Ou seja, não deixar que as operações parem devido à efetivação desse risco. Esse gerenciamento deve ocorrer de uma forma que haja um alinhamento a um nível aceitável para todos, ou seja, entender o apetite ao risco e o quanto está disposto a assumi-los. Então não significa que você tem por obrigação evitar ou contingenciar todos os riscos. Então, cabe ter sempre uma concordância com a empresa, com a organização, juntamente com a TI, após o levantamento do impacto e o custo, por exemplo, para uma recuperação, ou até o custo para uma proteção. Às vezes, é muito mais caro você proteger um ativo do que aceitar um risco. Isso tem que ser colocado em pauta, tem que ser levado em consideração na hora de você definir quais são as formas que você vai gerenciar cada risco. E, por último, mensuração ou medição do desempenho. Só dá para fazer um gerenciamento se tiver algo que é passível de medição. O que eu quero dizer com isso? Só é gerenciável o que se pode medir. E tudo é medido se houver um conhecimento do processo, do objetivo e das partes integrantes do todo, ou seja, uma visão sistêmica de todo o processo. E tudo isso só é possível ser mensurado a menos que não se conheça o que se está querendo medir. Em resumo, só dá para medir o que se entende e só dá para gerenciar o que se mede. Então, assim, não adianta a informática, a TI, tentar gerenciar todos os seus processos se ele não conhecer a fundo os seus processos, as suas integrações, as suas atividades e procedimentos.
Para que essa medição aconteça, essa medição de desempenho seja bem sucedida, as métricas devem ser eficazes. Ela tem que ser definida e aprovada por todos os interessados. Essas métricas devem ser rastreadas e usando uma classificação de desempenho, como por exemplo o Balance Scorecard. E agora, alguns exemplos de monitoramento ou mensuração do desempenho. Acompanhar e monitorar a implementação de uma estratégia, entrega de um projeto, utilização dos recursos da TI, processos de performance e entrega de serviços, entre outros. Pouco mais adiante, a gente vai ver os famosos KPIs e KGIs, né, que são os indicadores de objetivos, os indicadores de desempenho. Na parte de indicadores de desempenho, nós vamos ver no COBIT a maioria dos indicadores, a maioria dos processos a serem medidos. Existem algumas ferramentas na governança de TI para nos ajudar a mensurar os resultados. E mensurar não só os resultados, mas detectar se a gente está alcançando nossos objetivos. A gente pode utilizar mecanismos como indicadores ou os famosos dashboards, ou seja, painel de controle, para medir se a tecnologia, por exemplo, está andando conforme o previsto e se ela está atingindo os objetivos de negócio. A outra forma é o benchmark. Ele vai nos ajudar a detectar se a empresa, se a nossa organização está aderente às tendências de mercado, se ela pode beneficiar-se das boas práticas de setores iguais da empresa com uma base de dados de um estudo de nível de maturidade. Ou seja, a gente pode definir que o nosso nível de maturidade é 1 e o nível de maturidade de uma outra empresa do mesmo mercado tem outro nível de maturidade, maior ou menor. E com isso, utilizar como um parâmetro de melhoria. A gente pode utilizar também o BSC, ou Balance Scorecard, que ele vai nos ajudar a definir as diferentes visões e detectar se a organização pode alcançar alguns resultados satisfatórios para os diferentes níveis envolvidos. Com essas três ferramentas, o benchmark, os indicadores, o dashboard e o Balance Scorecard, juntamente com o COBIT, permite os executivos da empresa a lidar de forma eficiente com as necessidades e requisitos de governança de TI. Já que cada processo de TI, as diretrizes de gerenciamento provêm mecanismos que vai ajudar a mensurar e comparar a capacidade através de metas, métricas, ou seja, medidas de resultado e indicadores de desempenho. Agora, vamos iniciar sobre framework de controle. Um framework de controle vai auxiliar na detecção de um problema. Ou seja, vai definir se o problema é na tecnologia, no processo ou no gerenciamento de problemas, na equipe ou na falta de uma definição ou alinhamento de negócio. O framework de controle ajuda também no alinhamento dos negócios aos desafios de TI. Ele define como estes desafios podem melhor serem gerenciados. Um bom framework de controle vai dar assistência quanto às regulamentações externas, políticas, normas e exigências do governo brasileiro e principalmente os internacionais. Criar uma governança de TI é uma tarefa extremamente complexa, inclusive partindo do zero, podendo ser caro e muito demorado. Com o framework de controle, essa tarefa pode se tornar um pouco mais simples e um pouco mais barata, já que esse framework vai se adaptar à empresa e não a empresa deve se adaptar a esse framework. Com isso, vai evitar retrabalho, inclusive sendo mais fácil a aceitação dentro da empresa. Esse framework deve contemplar no mínimo 5 principais requisitos. O primeiro, esse framework ele tem que ser focado no negócio. Ele tem que ser orientado somente a processos. Ele tem que ser um padrão aceitável por todos, tem que ter uma linguagem comum e ele tem que atender os requisitos regulatórios. E o COBIT, ele atende esses 5 requisitos. E mais à frente a gente vai ver detalhadamente cada um desses requisitos. Requisito foco no negócio. Para prestar as informações que o negócio necessita para alcançar os seus objetivos, a organização necessita gerenciar e controlar os recursos da TI usando um conjunto estruturado de processos, oferecendo serviços de informação com qualidade e de acordo com a necessidade. O objetivo é alinhar a TI com os objetivos de negócio. Como no exemplo já mencionado do navio, o objetivo da casa de máquinas deve estar alinhado com os objetivos do piloto e do navio. Os engenheiros estão preocupados com a pressão do óleo, temperatura, combustível, refrigeração e assim por diante, porém atendendo aos objetivos e parâmetros da viagem, como o destino do navio, as condições meteorológicas e do tempo da viagem. Requisito orientado a processo.
Para que esse requisito seja verdadeiro, todas as atividades devem ser organizadas em processos, baseadas em papéis, responsabilidades, prazos, fluxos, etc. Por exemplo, vamos imaginar que o analista detectou uma rotina de processamento batch noturno, ele está gerando um alto log no banco de dados. E ele decide, por conta própria, modificar o sistema, eliminando essa função. Consequentemente, não aumentar tanto o log. Pois ele sabe que se ele fizer isso, toda a aplicação vai ficar extremamente mais rápida e vai economizar um bom espaço em disco. Bom, na manhã seguinte, toda a empresa detectou que as operações realizadas do dia anterior com os clientes e fornecedores não estavam registradas no sistema. E não tinha nada a ver com o banco de dados que o analista anteriormente tinha mexido. Após um dia inteiro detectando a causa do problema, descobriram que alguém havia eliminado a função da criação do log. Só que, na verdade, esse log era responsável também pela atualização da base de negociação da empresa. Como vimos, se a empresa não tiver um processo formal estabelecido, um processo de gestão de mudanças, nada vai adiantar a gente ter um framework de controle. Além disso, esse processo deve ter um responsável, para que possa aprovar qualquer tipo de alteração no fluxo. Ele é conhecido também como processo de gerenciamento de mudança dentro da ITIL. Um framework de controle deve ser um padrão aceitável por todos. Ele deve ter uma estrutura de controle que compreenda uma aceitação global das melhores práticas de mercado. Essas melhores práticas evoluíram ao longo do tempo através da inclusão de novas pessoas com experiência no setor. Durante vários ciclos de implementação, as práticas tornaram-se extremamente eficazes. Essas melhores práticas são formalizadas como um framework de controle, ou seja, o próprio COBIT. Ele tem dois objetivos: economizar tempo e esforço em reinventar a roda e aumentar a confiança nas práticas por todos que o utilizam. Um framework de controle deve ter uma linguagem comum. Ao longo do tempo também, as boas práticas tendem a adquirir uma terminologia distinta, que é definida por uma estrutura. A terminologia comum permite uma comunicação uniforme dentro da organização, ou seja, a mesma linguagem entre o estratégico, o tático e o operacional, inclusive uma linguagem entre TI e negócio, entre profissionais de outras empresas também, como parceiros e terceiros externos e com os consultores. E por fim, requisitos regulatórios. Um framework deve atender os requisitos regulatórios nacionais e internacionais. O cumprimento a regulamentações é geralmente uma tarefa muito cara e onerosa. É mais fácil demonstrar cumprimento se uma estrutura de controle for baseada em um padrão aceito pelo mercado. Auditores também são beneficiados quando realizam auditorias de controle quando o modelo já é aceito e é adotado pela maioria das empresas. Necessidades de um framework. As empresas nunca vão conseguir entregar eficazmente todos os requisitos de negócio e de governança sem adotar e implementar uma estrutura de governança de controle que atenda os seguintes requisitos: que ele faça um alinhamento para os requisitos de negócio, que ele mensure o desempenho em relação a esses requisitos de forma transparente, que organize suas atividades em um modelo de processo aceitável e que identifique os principais recursos a serem gerenciados e, por último, defina os objetivos de controle. As melhores práticas de governança e as estruturas de controle estão se tornando uma parte do gerenciamento de TI, tornando-se um facilitador para o estabelecimento da governança de TI em conformidade com as crescentes exigências regulatórias. E quais são os benefícios da governança de TI? Antes de começar, vamos relembrar quais são os princípios da governança: direção e controle, responsabilidades de TI, prestações de contas e execução das atividades. E podemos considerá-lo, esses quatro, como os benefícios chaves da governança, pois na presença de cada um destes podemos ter um alinhamento entre TI e negócio, que é a direção e controle, processos definidos, responsabilidades, e monitoradas, prestações de contas, e executadas conforme definições, que são as atividades. Agora, a eleição dos benefícios práticos que a boa governança de TI gerará na empresa, principalmente no dia a dia da operação. O primeiro benefício é a confiança. A confiança da alta administração na TI vai aumentar à medida que se obtém uma visão bem clara de como a TI está desempenhando suas atividades.
já que até hoje a TI muitas vezes era vista como confusa e complexa. Porém, a governança de TI proverá uma linguagem comum com os executivos, fornecendo mecanismos claros de tomada de decisão e na precisão das informações gerenciais. O segundo benefício que a governança de TI vai gerar na empresa é a proatividade. A governança de TI garante a agilidade da TI para os negócios. Ela vai fornecer flexibilidade e proatividade para suportar as necessidades da empresa e oferecendo mais confiança em correr riscos e fazer investimentos. O terceiro benefício é a transparência. A transparência ocorrerá devido às informações serem tratadas de forma clara e entendível a todos, ajudando o negócio com informações mais confiáveis e precisas. Isso significa que as partes interessadas ou os stakeholders obterão informações a qualquer momento, íntegras e confiáveis, garantindo que a informação certa estará disponível para um nível correto de decisão. Ou seja, informações não vão cair em mãos erradas dentro da própria TI e fora da TI. O benefício de ter serviços confiáveis. A governança de TI vai garantir o monitoramento de incidentes de serviços críticos de TI, ou que as falhas sejam endereçadas e resolvidas o mais rápido possível. Para minimizar a probabilidade de falha ou indisponibilidade dos serviços, a infraestrutura deve ser robusta e flexível, garantindo riscos menores, melhor qualidade dos serviços e maior satisfação dos clientes. Quinto e último benefício da governança de TI é o retorno sobre os investimentos. Uma governança de TI efetiva vai ajudar a reduzir falhas de projetos, otimizar a infraestrutura de TI e aumentar a eficiência dos processos de TI. Ok, estamos chegando ao fim do módulo 2, Introdução à Governança. Vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Nós fizemos a introdução sobre governança corporativa, falamos qual que é o foco dela, qual que é a direção, mostramos a diferença da governança corporativa no mundo, os modelos de governança corporativa, que é o sistema Outsider e o sistema Inside, mencionando sobre governança de TI no Brasil, mostramos como que é realizada a comunicação entre a governança de TI e a governança corporativa, mostramos quais são os princípios da governança de TI, que é direção e controle, responsabilidades, prestações de contas e atividades. Detalhamos quais são os escopos da governança de TI, sobre entrega de valor, gestão de risco, gestão de recursos, mensuração de desempenho e alinhamento estratégico. Apresentamos as 3 ferramentas de governança de TI, que é o benchmark, os indicadores ou dashboard e o Balance Scorecard. Mostramos quais são os requisitos que um framework de controle deve conter, como por exemplo, foco no negócio, orientação ao processo, padrão aceitável, uma linguagem comum e requisitos regulatórios. E por fim, mostramos quais são os benefícios de se ter uma governança de TI. Só relembrando que é confiança, proatividade, transparência, serviços confiáveis e o retorno sobre investimento. Obrigado.